Anastácia dos Santos era uma senhora de 70 anos, negra, pequena em estatura, mas grande em dignidade. Durante toda a sua vida, trabalhou como cuidadora e governanta para aquela família Calloway, zelando com carinho pela mansão e pelas pessoas que ali habitavam. Cuidou dos filhos do casal, preparou incontáveis refeições e assistiu ao crescimento dos netos, até se tornar praticamente um membro da família. Quando o Sr. Calloway faleceu, deixando para Anastácia uma casa em um condomínio de luxo, ela ficou sem palavras. A notícia a pegou de surpresa, e a emoção foi tamanha que, por dias, ela não conseguia deixar de se emocionar. Embora tivesse passado décadas de sua vida cuidando da casa dos Calloway, nunca imaginou que seria lembrada com tanto apreço. No entanto, a surpresa e a gratidão logo deram lugar a um sentimento de incerteza, pois Anastácia sabia que um ambiente luxuoso e exclusivo como aquele era um mundo bem diferente do seu. Quando finalmente se mudou para o condomínio, foi com a determinação de viver com dignidade, como sempre fizera. O lugar era belíssimo, cercado por árvores, jardins bem cuidados e com casas elegantes e espaçosas. Mas logo Anastácia percebeu que seus novos vizinhos não estavam dispostos a lhe dar boas-vindas. No primeiro dia, ela avistou um casal mais velho andando pela rua e acenou com um sorriso tímido, mas eles desviaram o olhar e passaram sem cumprimentá-la. Os dias seguintes foram cheios de encontros semelhantes. Vizinhos olhavam para ela de cima a baixo, como se não entendessem por que alguém como ela estava ali. Era um tipo de exclusão sutil, mas dolorosa, que se manifestava em olhares desconfiados e cochichos que ela fingia não ouvir. Mas Anastácia, decidida a ser invisível aos olhos dos que a julgavam, se mantinha reclusa. Passava o tempo cuidando do pequeno jardim ao redor de sua casa, podando as flores com a mesma delicadeza com que cuidava das pessoas que amava. Ela acreditava que, com o tempo, sua presença seria aceita. Porém, tudo piorou quando decidiu convidar seus 4 netos para passarem um fim de semana com ela. As crianças ficaram animadas para visitar a avó e logo pediram para conhecer a área da piscina do condomínio. Hesitante, Anastácia levou os netos ao local, pensando que seria uma tarde agradável. No entanto, ao chegar à piscina, percebeu olhares de desprezo de outros moradores. Ela tentou ignorá-los, pedindo para que as crianças fossem cuidadosas e discretas. Mas logo um homem alto e corpulento se aproximou com um olhar furioso. Eu não sei o que a senhora pensa que está fazendo aqui, mas este lugar não é para pessoas como vocês. Ele disse com desprezo. Aquelas palavras foram como um golpe para Anastácia, que sentiu o rosto arder de vergonha e constrangimento. Os netos olharam para a avó confusos, sem entender por que aquele homem estava sendo tão rude. Anastácia tentou explicar que estava apenas levando as crianças para um momento de diversão. Mas o homem, impaciente, interrompeu. Este condomínio tem regras. Vocês não podem vir e fazer o que bem entendem. Ele ainda fez questão de falar mais alto para que os demais moradores ouvissem e, em resposta, várias pessoas ao redor começaram a se levantar e se afastar. Em poucos minutos, Anastácia e os netos estavam sozinhos na piscina, como se fossem párias em um lugar que não os queria. Ela abaixou a cabeça, segurando as mãos dos netos, e decidiu sair. O caminho até a casa foi um dos momentos mais dolorosos de sua vida, pois, ao invés de dar um dia de diversão às crianças, tudo o que lhes ofereceu foi constrangimento. Em casa, Anastácia os consolou da melhor forma possível, dizendo que talvez algumas pessoas apenas não compreendessem, mas sentiu o peso daquela humilhação por dias. Algumas semanas depois, a situação se agravou. Um adolescente do condomínio, Ethan, cruzou o caminho de Anastácia enquanto ela voltava do mercado. Ele a encarou com um sorriso debochado, segurando o skate enquanto bloqueava a passagem dela. O que você está fazendo aqui? Quem você pensa que é? Gente como você deveria saber o seu lugar, disse ele de forma insolente. Antes que ela pudesse reagir, ele a empurrou com força. Anastácia perdeu o equilíbrio e caiu com um impacto doloroso, machucando o braço e as costas. Algumas pessoas observaram a cena,
mas ninguém se aproximou para ajudar. Ela reuniu forças para se levantar e, com lágrimas nos olhos, voltou para casa, sentindo-se despedaçada por dentro e por fora. A partir desse dia, Anastácia começou a evitar qualquer contato. Passou a viver reclusa em sua própria casa, perguntando-se se era melhor ir embora, abandonar aquele lugar que só lhe trazia angústia. Mas então, algo inesperado aconteceu. Um vizinho, Lucas, que observava Anastácia em silêncio, decidiu se aproximar. Lucas era um homem de meia idade, com um semblante tranquilo e uma postura solidária. Ao vê-la machucada, ele não hesitou em oferecer ajuda. Com uma gentileza que a surpreendeu, Lucas começou a visitá-la regularmente. Ele ajudava com pequenas tarefas e, principalmente, ouvia suas histórias. Aos poucos, uma amizade sincera se formou entre eles, e Lucas mostrou-se um verdadeiro apoio. Ele começou a questionar o comportamento de Ethan e confrontar outros moradores que faziam comentários preconceituosos. Anastácia sentiu-se menos só, e a presença de Lucas foi um alívio para o seu coração ferido. Pouco tempo depois, algo que Anastácia nunca esperou aconteceu. Em uma conversa entre vizinhos, um deles mencionou sem querer que Anastácia havia ganhado a casa de presente do próprio Sr. Calloway, um dos fundadores do condomínio e dono de várias propriedades ali. A revelação se espalhou rapidamente e, de repente, todos souberam que ela não era uma intrusa. Ao contrário, era uma pessoa que havia recebido uma honra especial, fruto de décadas de dedicação e respeito. A reação dos moradores foi imediata. Muitos, constrangidos por suas atitudes, começaram a se afastar, envergonhados pelo preconceito que demonstraram. Outros tentaram timidamente aproximar-se, oferecendo desculpas indiretas ou gestos de cordialidade. Lucas, que continuou sendo seu maior amigo e defensor, incentivou-a a aceitar algumas dessas tentativas de reaproximação, dizendo que, talvez, essa fosse uma oportunidade de mudar o coração daquelas pessoas. Com o tempo, Anastácia começou a perceber mudanças genuínas no comportamento de alguns vizinhos. O mesmo homem que a humilhara na piscina pediu desculpas e reconheceu seu erro. Ethan, o adolescente, foi obrigado pelos pais a pedir desculpas à idosa, e embora a princípio ele tivesse feito por obrigação, em outras ocasiões, mostrou-se mais respeitoso e até lhe ofereceu ajuda com algumas tarefas. Anastácia manteve sua dignidade, aceitando as desculpas de forma cordial, mas com a firmeza de quem não esquecia o que passara. Aos poucos, o respeito e a convivência se tornaram a norma no condomínio. Ela passou a ser cumprimentada nas ruas e até mesmo convidada para algumas reuniões de vizinhos. Os netos voltaram a visitá-la, e agora podiam brincar livremente sentindo-se bem-vindos. Anastácia nunca perdeu sua essência, e ao final de tudo, provou que mesmo diante da crueldade e da discriminação, sua força e dignidade eram inabaláveis. Ela sabia que a mudança das pessoas ao seu redor não apagava os sofrimentos que vivera, mas aceitava com gratidão a chance de uma convivência respeitosa e pacífica. Ao lado de Lucas e rodeada de carinho dos netos, Anastácia encontrou paz. Ela continuou a cultivar seu jardim, que se tornou o mais belo do condomínio. E para aqueles que desejavam ouvir, sempre tinha uma palavra de sabedoria e bondade, lembrando que a verdadeira riqueza está no respeito e na compreensão entre as pessoas. Obrigado por assistir até aqui. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no canal para mais histórias interessantes. Até logo!